Eu não vou te dar palco pra você aparecer pra Bolsonaro um pouco, não. Você tá fazendo sacanagem junto com o seu chefe, você tá sabendo que você vai ser preso, você será preso. Eu acredito que nós dois saibamos ler, mas eu acho que o único que não entende nada sobre direito aqui é o senhor. O senhor não tem a menor ideia do que é isso. Eu tenho ideia do que O senhor, não, o senhor é tão primário que na hora de ler o senhor, não sei se o senhor é formado de direito, mas provavelmente não. O senhor lê a... Presidente, está interrompendo o ministro. O idiota aqui falou, ninguém interrompeu ele. Deputado Janones, aqui, essa presidência não admite interrupção. O ministro está sendo interrompido e Vossa Excelência está inerte. O ministro não foi ofendido. Por gentileza. Deputado. Aí ele pode ofender, Jorge. Vossa Excelência está chegando hoje a essa comissão. Eu peço. Isso não faz eu ter menos nem mais direito do que Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível de todos os deputados dessa comissão. Por gentileza. Ministro, eu peço apenas a Vossa Excelência. Eu peço apenas a Vossa Excelência que não faça ofensas a um deputado. Não é o seu papel aqui para responder perguntas, não para ofender os parlamentares. Eu só não vou admitir, deputado, ser chamado de covarde, ser ofendido aqui, não vou me calar diante disso. Mas é covarde, sim. A senhora não me peça Está sendo parcial para ser ofendido e ficar calado. Eu não ouvi ofensa. Ele foi chamado de covarde de analfabeto. Eu vou chamar de covarde. Se eu for chamado de analfabeto, eu não vou admitir. Vamos continuar aqui. Vossa Excelência não vai me chamar. Nós vamos continuar aqui. Se eu for chamado de covarde, sem analfabeto. ofensas. Por gentileza. Eu ouvi Vossa Excelência dizendo que o deputado porque não sabe ele chamou, ler. não, ele disse que eu não sabia ler. Então, por gentileza, ministro, pode continuar com o seu tempo. Não, tranquilo. Presidente, só para corrigir. Eu quero falando até agora. O tempo dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro, porque o deputado Janones está aqui para fazer confusão. Eu sei. Deputados. O Janones está sob efeito de droga, presidente. Deputado, por gentileza. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Por gentileza. Deputado Boulos. Por gentileza. O Silvio Almeida estava depondo, né, na audiência, que é na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que é presidida pela Bia Kicis, tá, que é a extremista, sabemos. E ele foi convocado em julho deste ano por um deputado chamado Evair de Mello, que ele é do Partido Progressista do Espírito Santo. E era porque queriam, na verdade, que ele explicasse um discurso que ele fez, em que ele falava que as pessoas com mandato, o Silvio Almeida tinha pessoas com mandato, ele havia essas pessoas com mandato que estavam praticando fake news, desinformação, discurso de ódio, que seriam combatidas, não teriam um sossego. O que é normal, o ministro dos Direitos Humanos dizer isso. Falar, olha, as pessoas não podem usar tribuna para desinformação nem para discurso de ódio. Aí convocaram para acuá-lo. E aí aproveitaram porque o Silvio Almeida cobrou da AGU providências em relação a 3 deputados, Nicolas Ferreira, Felipe Barros, 2 deputados e um senador, que é o Sérgio Moro, que é por conta da fake news que eles divulgaram agora recentemente da história do banheiro de sexo, como se fosse uma decisão do governo, né? E isso não era. E aí o Felipe Barros foi constranger o ministro. Felipe Barros, um desses que tinham sido denunciados pela AGU, para a AGU, foi constranger e chamou o ministro de covarde, abusador. E aí o Janones, ele discutiu com o Felipe Barros. E quando ele discute, o Felipe Barros quebra o decoro, porque dá para ver claramente no vídeo que o Felipe Barros, que é um extremista também, deputado lá do Paraná, ele chama o Janones de FDP. Entendeu? Claro que isso é uma quebra de decoro. Existe até um tratamento protocolar entre deputados que deve ser chamado de excelência, etc. Isso é o tratamento que se deve dar. Aí chamou de FDP, gritou, e isso já é uma quebra de decoro. Aí começou uma discussão mais intensa, e o Evair de Mello foi para cima do Janones. E aí, quando ele foi para cima, o Janones disse para ele se afastar,
porque ele estava com muito cheiro de cachaça. E aí, olha o nível que estava aí. O Evair pega o Janones pelo colarinho, chacoalha, é uma agressão. Isto é outra quebra de decoro. E ele faz isso, ele pega pelo colarinho e chacoalha. Não, isso é quebra de decoro, isso é cassação. Tá? E aí ficou toda aquela confusão, a Polícia Legislativa foi chamada, e agora isso deve ser discutido vamos ver se isso vai chegar até o Conselho de Ética da Câmara. Mas deve chegar, porque esses bolsonaristas, eles estão ultrapassando todos os limites de uma convivência civilizada. Quer dizer, hoje eu vi, lá no depoimento do general Heleno, o deputado Henrique falando, olha, vocês podem divergir, mas não precisa atacar, não precisa interromper a minha fala. Depois o deputado vai ter a fala depois. E ele fazendo um apelo às pessoas pelo bom senso, pela educação mínima, para poder ter essa convivência. Mas hoje, como nós vimos lá nessa sessão, se você quiser colocar o vídeo, eu já contei a história, dá para ver o vídeo, houve uma quebra de decoro, seguramente uma agressão física. É o pior congresso que eu já vi. Tá? Então, a primeira vez que eu tive no congresso eu trabalhava num jornal lá em Sorocaba, então eu fui para lá em 1982, eu tinha 19 anos. O início, 83, início da legislatura, daquela legislatura. Era diferente. Você tinha a direita, mas você não tinha gente tão desqualificada. Então, hoje, quando você tinha problemas também, mas não era uma coisa tão generalizada. Hoje a convivência ali está muito difícil. O parlamentar tem que se manter tem que ter um equilíbrio muito grande, porque as provocações, a baixaria é enorme.